beleza? Então, é o seguinte, pessoal, aqui na aula de hoje, essa é uma das aulas mais importantes do nosso curso. A gente vai aprender como funciona o computador, nesse caso aqui um computador bastante simples, que é o computador Neander, que é do livro de arquitetura de computadores do professor Raul Weber. Tá? Na verdade, esse computador é uma adaptação, tá? A adaptação, no caso, consiste que o RDM, você não usa o RDM para escrever na memória, você tem uma entrada própria para escrever na memória, tá certo? Mas do resto é todo igual, né? Como é que funciona esse computador? Bom, você tem vários elementos aqui, né? Vocês podem observar que você tem memória, né? Aqui dentro eu coloquei o conteúdo da memória, os bytes que compõem a memória, tá? E você tem os registradores. Então você tem um registrador de dados de memória, né? O registrador de dados de memória, ele armazena o dado que vem da memória. Então quando você faz uma leitura de memória, o dado que vem da memória fica armazenado no registrador RDM. Okay? Você tem o registrador chamado RI, que é chamado registrador de instrução, né? A primeira fase de processamento que um processador realiza, né? Quando ele está trabalhando, é a busca da instrução. Então você busca uma instrução da memória, eu vou falar o que é instrução daqui a pouco, e essa instrução ela é armazenada no registrador de instrução. Então o registrador de instrução ele armazena a instrução que foi buscada na memória para ser executada pelo microprocessador. Tá? Aqui nós temos o registrador acumulador, tá? E aqui nós temos a ULA. Né? Basicamente, uma das coisas que você faz, né, é carregar no acumulador um determinado valor, ok? E fazer uma operação, né, com RDM, com o acumulador, ok? E o resultado dessa operação fica também no acumulador. Né? Eventualmente você pode escrever o resultado da operação que você fez usando a ULA, né, na memória. Então você escreve o conteúdo do acumulador na memória também. Né? Então o acumulador ele serve para isso, para você realizar uma operação lógica ou aritmética com o conteúdo dele. Né? Com o conteúdo dele, o conteúdo do RDM, nessa arquitetura, certo? Nessa arquitetura funciona dessa forma. Nós temos também o PC chamado contador de programa, ele armazena a próxima instrução, o endereço da próxima instrução que vai ser buscada na memória. Okay? Nós temos um registrador de endereço de memória. O registrador de endereço de memória endereça a memória. Okay? Ele serve para endereçar a memória, então você coloca o endereço. Quando você coloca o endereço aqui no REM, a memória solta o conteúdo aqui na saída dela. Esse conteúdo automaticamente não entra no registrador de dados de memória, ele fica aqui. Mas quando você dá um clock aqui, né, esse endereço ele é armazenado no registrador de dados de memória. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre esses caras em vermelhos aqui. Né? O que são esses caras aqui? São sinais de controle. Tá? Então, por exemplo, quando você tem um sinal de controle que é carga alguma coisa, esse sinal de controle ele é um clock do registrador. Né? Significa, por exemplo, que por exemplo, eu tenho um dado aqui saindo da memória. Se eu der carga RDM aqui, se eu der um clock nesse registrador aqui, você lembra que o registrador é um conjunto de flip-flops, né? Então, quando você dá carga, você dá um clock no registrador, o que acontece? O que está na entrada, o que está em D, passa para Q, né? É isso que a gente aprendeu. Então, o que está aqui na saída da memória, ou seja, o que está na entrada do registrador, vai passar para dentro do registrador, vai passar para o Q, vai passar para o estado interno dele, né? Para a memória interna dele. Nós temos aqui também, né? Aqui nós temos um seletor, um multiplexador, certo? Ele tem duas entradas de 8 bits e uma saída aqui também de 8 bits. Né? Significa que eu vou, num determinado momento, escolher qual desses dois valores, ou o valor que está entrando aqui, ou o valor que está entrando aqui,
vai passar para cá, vai passar para a direita, certo? Vamos escolher em determinado momento qual valor vai passar para a direita. Isso é um multiplexador. Nós temos também dois decodificadores aqui nessa arquitetura. Tá? O decodificador que está ligado na saída do RI, chamado decodificador de instrução. Ele decodifica a instrução que está armazenada no RI. Depois a gente vai falar o que significa essa decodificação, certo? Mais para frente a gente vai detalhar o que é essa decodificação. E nós temos aqui também um decodificador chamado decodificador de tempos, né? Ele decodifica qual o tempo do relógio. Isso aqui é um relógio, certo? Um contador. Esse aqui é o clock. Esse aqui é o clock da máquina. O clock da máquina está ligado no contador, certo? E o contador, a saída dele está ligado no decodificador. Bom, como é que esse negócio funciona? Bom, explicado isso daqui, né? Nós temos várias instruções, tá? Várias instruções que o processador pode executar. Por exemplo, o processador ele pode buscar alguma coisa que está na memória e colocar no registrador. O processador ele pode somar ao endereço de alguma coisa, algum dado que está na memória, buscar esse dado na memória e somar com o acumulador e guardar o resultado do acumulador. Ou pegar, por exemplo, e armazenar alguma coisa que está no acumulador, que foi o resultado de uma operação lógica ou aritmética, e armazenar esse cara na memória. Né? Então, aqui nessa memória aqui, eu coloquei um programa. Na verdade, isso aqui é um programa. Né? Esses aqui são os bytes do programa. Certo? Um programa bastante simples. Né? Então, esse programa ele tem a instrução e o dado. A instrução e o dado. Instrução e o dado, certo? E esse programa, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, carregar um dado no acumulador, somar o conteúdo desse dado que está no acumulador, né, ao conteúdo do RDM, e o resultado que der no acumulador ele vai colocar de volta, escrever de volta na memória. É um programa bastante simples. Tá? Então, o que eu vou fazer nessa primeira parte da aula? Nessa primeira parte da aula eu vou explicar para vocês como é que esse programa deveria executar, certo? Ou seja, filosoficamente, o que deve acontecer nessa arquitetura aqui para eu fazer essas operações que eu quero, ou seja, eu somar dois números e armazenar o resultado da memória, certo? E depois, na segunda parte da aula, a gente vai detalhar como que os sinais de controle, esses sinais de controle aqui, eles são comandados para que isso aconteça. Né? Lembrando, tá, que os sinais de controle, eles são a saída da unidade de controle. Né? Essa C aqui é chamada unidade de controle. A unidade de controle, ela tem as entradas, ela tem dois tipos de entrada. Uma vem do decodificador de instrução e a outra entrada vem do... Como é que está a luminosidade aí? Está dando para ver? Uhum. E a outra entrada vem da decodificação dos tempos aqui. Ok? Muito bem. Então, todo processamento, né, quando você liga o processador, quando você liga seu computador, ou seu celular, que também é um computador, o que acontece no processador? Acontece um reset. Né? O que é o reset? O reset é o seguinte, todos os registradores, você sabe que quando você liga um flip-flop, o estado dele é indefinido, né? Certo? Você não tem um estado definido para o flip-flop quando você liga. E os registradores, eles são o quê? Eles são conjuntos de flip-flops. Então, quando você liga, também o estado é indefinido. Então, idealmente, você deveria colocar esses registradores no estado definido para você poder trabalhar. Ok? E como é que a gente vai fazer isso? Bom, vou colocar todo mundo em zero. Né? Todos os registradores, então, vão ser colocados em zero. Quem vai colocar todos os registradores em zero é o circuito de reset. Ok? Então, o circuito de reset vai colocar todo mundo aqui em 0, 0, 0. Detalhe, essa máquina é uma máquina de 8 bits. Tá? Quando eu escrevo um dígito aqui, eu estou dizendo 4 bits. Então, aqui são 4 bits, aqui são 4 bits. No total, aqui eu tenho 8 bits. Então, essa é uma máquina de 8 bits. Por isso que eu coloquei esse risquinho aqui no barramento, dizendo que isso aqui é 8. 8 aqui significa o quê? 8 bits. Quando eu não coloco risquinho nenhum, né, significa que eu tenho um bit só. Por exemplo, aqui
eu tenho bits individuais, certo? Esses caras aqui são bits individuais. Esses caras aqui também são bits individuais. Esses aqui são 8 bits. Tá? Então aqui eu tenho um barramento, um conjunto de 8 fios, 8 bits, aqui, para representar esse sinal aqui. Okay? Então eu liguei minha máquina, todos os registradores eles estão em 0. Ok? Então está todo mundo aqui em 0. Ok? Todo mundo em 0. E o que vai acontecer inicialmente? Né? Inicialmente, tá, eu vou fazer... Veja que eu vou falar agora o que tem que acontecer. Como vai acontecer, os detalhes de como isso vai acontecer, nós vamos ver nas próximas aulas, né, nas próximas apresentações. Né, nos próximos. Então, a primeira coisa que tem que acontecer, né, é eu endereçar a memória e fazer para mim a memória soltar a próxima instrução que eu vou executar. Né? Porque o processador, inicialmente, ele não sabe qual instrução ele está executando. Né? Então, ele tem que buscar uma instrução para essa instrução ela ser executada. Né? Então, é plausível, faz sentido você imaginar que a busca ela é igual para todas as instruções. Né? Quer dizer, como ele não sabe qual instrução ele vai executar, a busca é igual para todas as instruções. Quem é que guarda o endereço da próxima instrução que eu vou buscar na memória para executar? Da próxima instrução, do próximo dado da instrução? É o registrador PC. Então o registrador PC, ele guarda o endereço. Esse endereço que ele está guardando é o endereço, né, do próximo byte que eu tenho que pegar na memória. Certo? Que pode ser instrução ou pode ser dado da instrução. Ok? Então eu tenho que pegar esse endereço aqui e colocar aqui no registrador de endereço de memória. Então eu ativo essa seleção, esse dado passa para cá. E aí eu dou um clock aqui, esse dado vem para cá. Bom, era 00 inicialmente, né? Eu passei o que está aqui para cá, fiz esse cara aqui receber esse. Né? Aqui continuou 00, mas tudo bem, né? Nem sempre vai ser 00, ok? E o 00 ele está endereçando a memória aqui. Bom, então tem o 00 endereçando a memória aqui. E a memória, ela funciona da seguinte forma. Ela tem um sinal aqui chamado read e write. Ok? Nota que read é feito em 0, por isso que tem um tracinho em cima dele. O tracinho em cima dele significa que ele é lido em 0. Tá? E escrever, eu escrevo em 1. Né? Então eu escrevo em 1. Essa memória, quando eu quiser escrever nela, eu coloco esse sinal em 1. Ok? Quando eu quiser ler, eu simplesmente não faço nada. Então se esse sinal, por default, ele está em 0, significa que eu estou lendo a minha memória. Se eu estou lendo a minha memória, ela está soltando o conteúdo dela. Então eu coloquei 00 endereço aqui, o conteúdo da posição 00 é 20 em hexadecimal, certo? 20 em hexadecimal é 0010000000 em binário, né? Todo mundo sabe aí converter hexadecimal para binário. Então aqui na saída da memória, essa memória está soltando 20 aqui em hexa. Só que detalhe, esse 20 aqui, ele não está sendo automaticamente carregado para o RDM. Né? Ele está na entrada do RDM, mas ele não está dentro do RDM, ele está somente entrando no RDM. Ele vai, né, passar para o RDM quando eu der um carga RDM, quando eu der um clock no RDM, esse valor 20 vai passar, né, no RDM. Então essa é a próxima coisa que eu vou fazer, certo? Eu vou dar uma carga RDM, fazer o RDM receber o conteúdo da memória na posição 0, né, que é esse 20 aqui. Certo? Então esse byte aqui, no segundo tempo, né, no primeiro tempo você tinha um endereço passando para cá, no segundo tempo você tinha memória processando, e agora, depois que a memória processou e soltou o resultado aqui, eu vou dar um clock aqui no RDM, esse valor vai passar para o RDM. Ok? Só que esse valor, 20 hexa, né, 20 e alguma coisa, tá fazendo um negócio. 20 significa LDA. E XX é o endereço. Então veja bem, as minhas instruções elas têm 2 bytes, tá? O primeiro byte é o código de operação, diz para mim qual instrução que é, ok? E o segundo byte é o endereço, né? Diz para mim em que lugar da memória eu quero ler ou escrever, ok? Ou buscar alguma coisa, né? Então eu preciso dizer para o processador qual a instrução que ele está executando. Então esse 20, né, que está aqui no RDM, né, ele está agora dentro do RDM. Então o RDM está sempre soltando
valor aqui, então ele está soltando 20 aqui, né? Esse 20 ele está entrando aqui na entrada do RI, né? Ele está entrando aqui na entrada da ULA, né? Ou seja, todo esse barramento aqui está preenchido com 20, né? Ele está entrando aqui no... Esse cara aqui, ele está entrando 00, ele está entrando com 20, certo? Ok? Belezinha, pessoal? Então, olha só, você tem o 20 aqui, né? Só que esse 20, pessoal, ele é a instrução que a máquina tem que executar. Você precisa dizer para a máquina, a primeira coisa que você tem que dizer para ela é que instrução que ela vai executar. Né? E o registrador que guarda a instrução que a máquina vai executar é o registrador de instrução. Tá? Então a próxima coisa que eu tenho que fazer é pegar esse 20 hexadecimal aqui e colocar no registrador de instrução. Então eu tenho que dar um clock no registrador de instrução. Esse 20 que está aqui vai passar para o registrador de instrução. Eu tenho 20 hex aqui no registrador de instrução. Bom, quando eu coloco 20 hex aqui no registrador de instrução, automaticamente esse 20 está saindo aqui na saída do registrador, certo? Então esse 20 ele vai passar para o decodificador, tá? E um desses bits aqui, como esse aqui é um decodificador, um desses bits vai ficar em 1, o outro vai ficar em 0, os outros vão ficar em 0, né? Então, digamos, esse cara aqui vai ficar em 1, né? Esse cara aqui fica em 1, né? Ok? Aqui é o decodificador de tempos, né? Cada transferência dessa ocorre em um determinado tempo, tá? Então, no tempo, isso aqui está em 0, esse aqui está em 1, esse está em 0, 0, 0, 0, 0, depois 0, 1, 0, a gente vai ver isso depois, tá? Mas ok, né? Só falando aí um detalhe que vai acontecer quando a gente for analisar isso com um pouco mais de profundidade. Por enquanto a gente está analisando de uma forma aqui, não muito profunda, mas para vocês entenderem a sequência de como as coisas têm que acontecer para o processador executar a instrução. Ok, eu carreguei no RI o 20, então agora o processador sabe que ele está executando a instrução, LDA, certo? Então agora a busca terminou. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a execução da instrução. Né? E o que vem a ser a execução da instrução? Né? Bom, vou incrementar o meu PC, né? Porque eu tenho que pegar o próximo byte da memória. Então eu tenho um sinal aqui chamado linkPC, eu vou dar um pulso nesse sinal aqui, o PC vai ser incrementado, certo? Ok? E aí agora eu vou começar a execução da instrução. A execução da instrução começa com a busca do operando, né? Então eu busquei o opcode da instrução, agora eu tenho que buscar esse 0A, ok? A busca do operando é bem parecida com a busca da instrução, ou seja, você tem que fazer esse cara aqui receber o PC, né? Então para buscar o operando você tem que fazer o quê? Você tem que colocar um endereço aqui, né? No registrador de endereço memória. Então você vai fazer o registrador de endereço de memória, receber o PC, primeira coisa que você faz, certo? Aí você está endereçando a memória na posição 01, certo? A memória vai soltar para você o que está na posição 01, no caso ela vai soltar 0A aqui. Ela solta 0A aqui. Nota que esse 0A, da mesma forma que antes, ele não vai entrar no RDM, né? Ele vai ficar na boquinha aqui do RDM, mas ele não vai entrar no RDM. Ele vai entrar no RDM quando você der um clock. Ora, mas você quer trazer esse cara para algum lugar, não é? Ok? Então o que você vai fazer? Você dá um clock aqui, ok? O 0A ele passa aqui para o RDM.